E aí pessoal, eu vou fechar os comentários aqui porque o que eu tenho que falar para vocês são coisas aí que muita gente está me cobrando falar sobre coronavírus, porque aparentemente existe um pânico geral. Então eu vou falar para vocês sobre coronavírus, como eu penso isso como profissional, como eu penso isso como indivíduo. E em primeiro lugar, o que eu quero dizer para vocês? Primeiro, a crise é grave, tá? É uma coisa grave porque o vírus é altamente infeccioso. Agora, lembrem-se que nós passamos por outras crises graves, tá bom? A gente teve o SARS, a gente teve o H1N1, a gente teve a MERS e a gente sobreviveu, né? As pessoas, elas venceram, elas enduraram. A gente não tem essa palavra, né? They endure. As pessoas se sobressaíram. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. Só que a gente tem que pensar que a gente vai sair para melhor, tá? Eu acho que você tem que concentrar naquilo que você pode fazer, né? E as ponderações que eu tenho que fazer com vocês são... primeiro, saber que é uma crise grave, saber que a gente já passou por outras. Segundo, que eu tenho muita preocupação com meios de comunicação, né? Os médicos que lidam com doenças, eles se orientam por fontes de informação oficiais, tá bom? Jornal não é fonte de informação oficial. Televisão não é fonte de informação oficial. Rádio não é fonte de informação oficial. E médicos lidam com informações de alta precisão. Tanta precisão que muita gente às vezes passa uma informação, troca uma vírgula, troca uma palavra e aquilo já não é mais verdade. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o coronavírus, sobre dados de infectividade, essas coisas, eu sugiro que vocês vão olhar o site da Organização Mundial de Saúde, WHO, tá? O site, para vocês depois olharem, ele é who.int, tá? World Health Organization, tá? É o que vai prover para vocês a informação com mais segurança. Por que eu digo isso? Porque quando a gente tem uma questão médica, pessoal, não é uma questão de opinião, tá? A questão de opinião, se eu acho, se eu não acho, não interessa, tá? Interessa o que é. E quando a gente olha, muitas vezes a mídia falando sobre, não interessa o que a mídia acha também, interessa o que o médico está fazendo para debelar isso. Até porque é o médico que está na linha de frente atendendo as pessoas no hospital. É ele que está pondo a vida dele em risco, é ele que não tem toque de recolher, tampouco ele tem hora para dormir ou para descansar. Então, eu quero que vocês entendam isso. Não se apoiem em mídia, tá? Tem dúvida? Site da World Health Organization. E por que eu digo isso? Hoje de manhã eu estava assistindo, estava no carro ouvindo Band News, e aí tinha uma repórter chamada Mônica, não sei o sobrenome dela, e ela estava advogando a favor de que os presos tinham que ser libertados. Eu acho interessante porque o governo está tentando... A gente tem uma repórter falando que a gente tem que libertar os presos, e ao mesmo tempo o governo quer prender as pessoas que estão suspeitas de doença. Mas e aí, aonde que a gente vai parar, né? Então, o que vai ser o crime? Né? E isso para mim me causou muito espanto, na verdade, me causou muita surpresa uma pessoa falar uma coisa dessa. As duas coisas me causam surpresa, né? A prisão das pessoas que furarem toque de quarentena, ou então a liberação de presos por conta do risco da doença. Né? Minha opinião, se você não deixar ninguém ir até o presídio que tenha sintomas ou esteja arriscado, os presos são mais seguros, porque eles estão num ambiente completamente isolado, né? Isso tem argumentos pró, tem argumentos contra, mas o fato é que você pode estar mais isolado do que um preso, você não pode sair da sua cela, e aí, o que pode te atingir? Lembrando que o coronavírus ele passa por fomites, né? E como que funciona isso?
você tem que ter uma gotícula de água, você tem que ter o spray de um espirro, ou você tem que ter algum tipo de forma de nebulização do líquido que você tem na boca. Ele é rico em vírus, e aí a outra pessoa vai lá, toca naquilo. Quando ela toca naquilo, a gente toca no rosto entre 3 e 5 vezes por minuto, dependendo da situação, o que dá algumas milhares de vezes por dia, tá? Então, isso que faz com que o coronavírus ele seja problemático, essa questão dos fomites. Mas quando a gente fala de mídia, assim, isso explica também porque parece que a gente nunca teve essa situação. A gente já teve essa situação, só que a gente nunca teve essa situação com a possibilidade de cada um dar uma notícia diferente, né? Então, quando a gente teve o H1N1, isso tem talvez uns 10 anos, eu não sei a data, a gente não tinha essa velocidade que tinha de internet, de transmissão de informação. Então, o que torna diferente, né, o coronavírus da gripe suína, gripe aviária e etc. O que torna diferente é que cada um pode pegar o seu telefone do celular, colocar ele na parede e gravar uma coisa diferente. A facilidade de você inventar um boato é gigantesca, né? E a gente tem que pensar que não são todas as pessoas que têm uma índole boa ou que não são ingênuas o suficiente para não criar um boato ou não passar um boato para frente. Então, se você está vendo alguma coisa de internet em mídia social, se você está vendo no jornal, se você está vendo na TV, trate como boato, tá? Vai olhar na fonte. Você vai ter que ler inglês, o que é bom. Você vai ter tempo para aprender inglês agora. Você vai ter que ficar na sua casa, provavelmente. Aprenda inglês, leia inglês. Isso vai te fazer muito bem, tá? E não se dê ao luxo de ouvir boatos. Eu tinha um professor, o professor Sérgio Tufik, que era chefe do Instituto de Sono da Escola Paulista de Medicina e um dos caras mais bem-sucedidos em pesquisa, né? Ele tinha construído o maior instituto de sono do mundo e tinha construído uma baita academia no 9º andar, que era uma coisa sensacional. E o professor Sérgio Tufik, uma vez eu ia fazer uma apresentação no conselho universitário e eu estava muito nervoso, porque eu sabia que eu ia mexer com alguns interesses e que eu ia mexer com algumas questões políticas internas da faculdade. Eu sempre tive essa questão de, sabe, a primeira coisa é valorizar o mérito, a segunda coisa é valorizar o que é certo, né? Eu não faço o que não é certo. Ah, não é certo? Não, mas não é errado. Não, se não é certo, não dá, né? Tem que ser certo e tem que ter mérito. E o Sérgio Tufik virou para mim e falou assim: Paulo, se você tem problema e você está preocupado, você tem 2 problemas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Todos temos um problema. Então, não é hora da gente ficar se desesperando, é hora da gente buscar solução. E uma das soluções é nós nos resguardarmos. Então, isso é importante, tá, pessoal? Eventualmente, a gente vai ver os nossos locais de circulação comum serem fechados, né? Eles vão fechar. E a gente vai ter situações específicas para a gente conseguir se abastecer. Não é motivo para ficar saindo correndo, fazendo estoque de coisa em supermercado. Senão aí também você está falhando com o teu próximo, né? Você está deixando o teu próximo na mão. É hora da gente ser mais humano. Essas situações de estresse social, assim, elas revelam muito isso. Vocês vão descobrir muita coisa sobre muita gente que está próxima de vocês, tanto de bom quanto de ruim, tá? Mas o que eu quero que vocês foquem? Eu quero que vocês foquem naquilo que é o problema para resolvê-lo, tá? Então, qualquer forma de dispersão de atenção ou de fonte não confiável, ela só vai deixar vocês em pânico, só vai deixar vocês ansiosos, não vai fazer com que vocês resolvam absolutamente nada. Estou falando porque eu nem vou falar do coronavírus no meu Instagram, eu vou falar coisas do dia a dia para vocês, porque eu não estou envolvido no tratamento, na estratégia médica para tratar isso. Eu não sou infectologista, não estou em contato com política pública de saúde. Eu sou um médico que trabalha num consultório particular e que frequenta hospitais quando tem algum paciente que vai fazer alguma cirurgia e precisa ser operado, ponto final. E eu sei o meu lugar, tá? O meu lugar é falar para as pessoas daquilo que eu faço, não daquilo que eu não faço. Só que eu estou vendo muita gente em pânico. Pânico não é saudável. A gente tem que saber
que é um problema, mas não entrem em pânico, tá bom? E, portanto, não dê ouvido a gente paniquista. Olhem as notícias de saúde nessas fontes. Então, no site da World Health Organization, ele é atualizado hora em hora, tá? E aquilo que forem determinações, que sejam cumpridas, tá? Agora, o que me perguntaram? Ah, mas você acha que a academia, você é a favor ou contra de a academia ser fechada? Eu acho que se for uma decisão da sociedade fechar todos os lugares de circulação, as academias, elas inevitavelmente terão que ser fechadas. Isso a gente não está além daquilo que é a sociedade, né? A gente não é marginal à sociedade, a gente está inserido na sociedade. Então, inevitavelmente, se sair uma determinação para que se feche tudo, supermercado, né, se interromper o transporte público, e tiver que fechar a academia, eu acho que a gente tem que agir em conjunto, sim, né? E aí eu vou começar a dar dica para vocês do que vocês têm que fazer em casa, mas a gente já vai falar disso. Ah, e academia de prédio? A academia de prédio eu não vejo sendo igual à academia de rua. Por quê? Pelo seguinte, a academia de prédio, ela comunica um condômino com outro condômino. Então, se você tem uma situação onde o condômino ele se comunica com alguém da rua, por exemplo, o cara que mora no teu prédio, ele vai treinar na academia fora, ele está encontrando com gente de fora, então ele está trazendo coisa para dentro do condomínio, tá bom? Agora, dentro do seu condomínio, é condômino versus condômino, né? Então, isso já modifica a situação. Segunda coisa que modifica a situação, o espaço da academia de um prédio, ele não é um espaço de passagem obrigatória, como o hall do elevador, como o hall da garagem, como a garagem, como a portaria. Ele é um lugar de ida facultativa. Então isso também já me coloca outra situação que é diferente, tá? Como esse trânsito não é obrigatório, ele é facultativo, a gente tem essa outra situação. Terceira coisa é que você não vai ter de forma maciça a frequência da população que é de risco, né? Os bebês, os mais jovens ou os idosos acima de 80 anos, né? E, portanto, espera-se que as pessoas saudáveis estejam treinando, até porque você já tentou treinar doente, né? Não é uma coisa que funciona muito bem, né? E assim, de uma forma geral, a academia, ela não é um centro de infecção, né? Como é um contato condômino com condômino, né? O fato das pessoas morarem num prédio significa que elas disputam os mesmos lugares. Então, se você tem, por exemplo, trabalhadores do prédio chegando, os funcionários de cada apartamento, eles estão chegando depois de vir pegar metrô, de pegar ônibus, e estão entrando no prédio, o que vai adiantar fechar a academia? Está entrando gente, está trazendo, né, possivelmente, uma situação de contaminação. Ah, você está usando o elevador? Você está usando o elevador, né? E assim, é um lugar de aglomeração. Você tem lá uma portinha escrito que você não pode discriminar as pessoas. Sabendo que o contágio do vírus é 80% por pessoas não sintomáticas, você vai falar assim, não vai entrar no elevador porque eu acho que você está doente. Não pode fazer isso, né? Se você fizer isso, você toma um processo na sua cabeça, né? E assim, então eu penso nas coisas que fazem sentido. Então, se você fechar o elevador, se você fechar a portaria, se você fechar o estacionamento, e se você não deixar ninguém sair, talvez faça sentido, né? Mas independente disso, como também é uma área de uso facultativo, né? Não faz sentido nenhum. Eu acho que esse é um extremo, minha opinião, tá bom? Mas as pessoas treinando na academia, elas não vão infectar o prédio? Não, não vão, né? Se você for na academia e tiver alguém infectado, você corre o risco de se infectar. Agora, isso não é diferente de qualquer outra situação. Se você for na barraquinha da rua, se você for andar no parque, se você for ter contato com qualquer pessoa, é o risco que você corre. Isso daí é inerente, é óbvio, né? Mas a gente fala também, que não é porque é óbvio que a gente deixa de lado. E aí, o que a gente faz? Não, o que a gente faz é o seguinte, vamos pensar nas coisas boas. Essa crise, pessoal, ensinou a gente a lavar as mãos, a gente ser bem limpinho, tá? Por quê? Porque esse vírus ele é passado através de fomites, né?
Até onde eu estou acompanhando aqui no site da World Health Organization, né, ele não transmite no suor, ele transmite na saliva, tá? Porém, se alguém tiver alguma notícia diferente, por favor me avise aí, a gente volta e fala sobre isso, tá? E o que significa isso? Significa que, em uma situação da pessoa soltar um perdigoto, espirrar, se você for e pôr a mão num determinado lugar e depois levar a mão no rosto, é uma coisa dificílima de você não fazer por meia hora, quanto mais um dia inteiro, o que vai acontecer? Você vai se infectar, tá? E por que a gente está tão preocupado assim? Ah, Paulo, mas eu li também que o coronavírus ele tem uma taxa de letalidade baixa, que é de 80%, e que ele só tem letalidade acima dos 80 anos de idade, e ainda assim é 14%. Então, ele é um vírus que veio para tirar quem a gente ama, quem está aqui para ficar com a gente. Ele veio para tirar da gente nosso avôzinho, nossa avózinha, nossa mãezinha, nosso paizinho, né? Aquela pessoa querida que está doente. Então, esse o vírus veio tirar. Tá? Pessoas com sistema imunológico comprometido, que tenham doenças inflamatórias, que tenham doenças metabólicas como diabetes. Pessoal, essas pessoas estão se arriscando. Então, é importante que você siga as orientações que são dadas e é importante que você tenha precaução. Como se faz essa precaução? Bom, falei para vocês que é um vírus que é transmitido por fomites, tá? Então, o que você vai fazer? Saiu da sua casa, voltou, antes de chegar na sua casa, álcool na mão, tá? Não precisa ser gel, se for aquele álcool Zulu mesmo, aquilo funciona igual, tá bom? Então, álcool é álcool, tá? Passa nas mãos, passa pelo menos até 1/3, 2/3 acima do punho, para você ter certeza, porque às vezes a gente se encosta. Saiu de casa, faz que nem médico. Sabe como eu fazia quando eu trabalhava no hospital? Na minha casa, o cesto de roupa suja, quando eu morava sozinho, né? Ele ficava do lado da porta de entrada. Eu dividia apartamento com o Alexandre, que era psiquiatra. Então o que a gente fazia? A gente pegava, chegava em casa, pisava em casa, tirava a roupa e colocava dentro do cesto de roupa suja. Era assim que a gente fazia. Tá? Ah, mas isso daí, a gente sempre fez isso, por quê? Porque isso é o correto, você está no hospital, e assim, um hospital federal, você atende de tudo, a chance de você carregar alguma coisa é gigantesca. E a gente dividia apartamento, então, poxa, não vou criar uma situação que ele tem infecção, ele vai fazer a mesma coisa comigo. E aí, outra coisa importante, a gente não ia direto para a cozinha para pegar um copo d'água, para abrir a geladeira, pegar um refrigerante gelado. Não, o primeiro lugar que a gente ia era limpar a mão, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, banho. A gente entrava no chuveiro, né, com a mãozinha já limpinha. Aí a gente circulava dentro de casa, né, mais tranquilo. Então a gente tinha a nossa roupa da rua. Vocês não precisam desinfetar a roupa, não é isso que eu estou falando para vocês, mas se você saiu, se você for num lugar mais movimentado, se você teve contato com outras pessoas, contato mais próximo, se você pegou um ônibus, se você pegou metrô, tá? Chega na sua casa, começa a vestir um shorts por baixo e tira sua roupa na porta. E deixa ela ali, deixa algum lugar para você colocar. Isso daí já vai aumentar demais. Se você tirar sua roupa na porta de casa, colocar no cesto para lavar e já passar a mão no alquinho, aí é tranquilo. Toma o seu banho, fica pronto. Isso é o que a gente fazia naquela época. H1N1 não me pegou. E por que eu vou falar para vocês que eu fazia isso? Porque eu tinha alergia à vacina da gripe. Eu tomei uma vez a vacina da gripe, eu quase virei do avesso. Aí sim eu quase morri, né? Então eu já sabia daquilo. As orientações eram para que as pessoas que tivessem tido esse tipo de reação, que realmente pesassem, né? Porque a vacina da gripe, ela é preferencialmente para idoso e para criança. Vocês sabem disso, por isso também que o corona, a vacina do corona vai ser separada primeiro para crianças e idosos, tá? E eu tinha que me precaver. A minha única forma de precaução era a minha prevenção. Então eu tomava esses cuidados, era assim que eu agia, era assim que eu fazia, né? Isso é uma questão de limpeza mesmo, tá? Só que eu fazia isso saindo do hospital. Hoje, do jeito que a coisa está estranha, é provável que você fazer isso saindo da rua seja uma segurança a mais para você. E a outra coisa, além dessa crise ensinar a gente a lavar a mão, olha só, estou eu coçando meu olho aqui, né? Mas o meu alquinho está aqui do lado. A outra coisa além de prevenção,
sabe, a gente tem que olhar as coisas que são oportunidade pra gente. Então eu estou vendo o comportamento de muitas pessoas mostrando que elas estão treinando em casa. Eu vejo outras pessoas, e o brasileiro realmente precisa ser estudado, porque ele tem uma capacidade de overcome, de superar, né, dificuldades mentais que é absurda, né? Eu vejo outras pessoas que estão tirando sarro disso, já estão fazendo meme. Eu acho que isso é saudável, eu acho que isso não é você tirar sarro, fazer pouco caso, né? Eu acho que o alarmismo é pior do que o pouco caso, não sei, né? Talvez as duas coisas sejam muito ruins, mas o alarmismo, eu acho que o pouco caso te impede, aliás, não te faz tomar uma decisão, mas o alarmismo te faz não tomar uma decisão correta, tá? Então essa é a minha opinião sobre o assunto. Então, dessas pessoas, o que eu vejo também? Eu vejo que todo mundo ficando em casa. E pessoal, qual que é a desculpa principal que o pessoal tem para não fazer dieta? Ah, é porque eu trabalho e eu não consigo levar marmita. Ah, é porque eu faço várias reuniões e eu não consigo ter comida à disposição. Ah, é porque eu como muito menos na rua. Vocês vão ter aí pela frente dias que vocês vão ficar em casa. Olha a oportunidade que vocês têm de treinar, fazer dieta. Treina a fazer isso. Vamos usar esse tempo que a gente não tem controle, porque tem um vírus controlando a gente, tá? Para a gente poder criar alguns hábitos que vão ser aproveitados e muito depois que a gente sair dessa, porque a gente vai sair dessa. Então, começa a controlar seus horários. Você precisa fazer isso, porque senão você vai deprimir, tá? Tem horário para acordar, tem horário para dormir. Se troque, fique vestido em casa, confortável, mas fique vestido. Você tem que deixar a tua cabeça trabalhando. E uma das coisas legais é, você vai poder preparar todas as suas refeições fresquinhas, na hora. Claro que quando voltar isso, você vai sentir falta, mas pelo menos você já vai estar no embalo de fazer isso. Então aproveita, né? Eu vi o Lucas Luco, ele me chamou no telefone, ele está fazendo um projeto, aí o desafio da quarentena, dos 40, né, que ele quer que as pessoas estejam em casa, mas que elas se cuidem. Eu acho que vocês têm que se cuidar do corpo, têm que se cuidar em relação à cabeça também, tá? Então aproveita, treina a fazer dieta, bota no seu despertador, vou acordar tal hora, vou fazer tal hora, vou fazer uma refeição. Vocês vão ver que não tem coisa mais gostosa do que você fazer uma refeição minutos antes de você começar a ficar com aquela fome de leão. Porque fome é gostoso, mas quando você está faminto, não é gostoso não. Então seria muito legal, né, que você estivesse em contato com essa sensação de regularidade. Lembra que você não vai precisar sair de casa todo esbaforido, então toma seu banho com calma, põe uma roupa, faz sua comida, né? Na hora de você comer de novo, faz ela quentinha na hora, tem uma frigideira pequena para você, se você for fazer as coisas grelhadas, ou então uma panelinha para você fazer porções pequenas. Começa fazendo isso. Ah, mas em casa eu não consigo treinar. Então tá na hora de você tirar aquela roupa que tá pendurada na esteira que você deixou na sala e virou cabide, ou na bicicleta que virou cabide, né? Isso daí dá para você fazer, esse aeróbicozinho. Ah, mas eu não tenho isso. Então se você mora num lugar próximo, que tem um parque, que tem um lugar ao ar livre, né? Frequenta esse lugar, você vai tomar sol, você vai transformar a vitamina D na sua pele, isso vai melhorar teus ossos, vai melhorar sua força, vai melhorar seu metabolismo. Ah, mas eu sou do resistido. Cara, um par de dumbbell, um par de elástico. Tem treinador que consegue te matar com um elástico e um par de dumbbell. Só isso o cara já faz você virar do avesso. Então tá na hora de você também aproveitar e saber o que é uma orientação física de verdade, contratar um treinador, um personal trainer, ele vai na tua casa, vai te ensinar a fazer isso, tá? Eu acho que essas coisas são legais, então vamos levar isso pro lado, o único lado que a gente tem, pessoal. Ou você vai fazer o quê? Você vai ficar embaixo do cobertor esperando o apocalipse zumbi? A gente estava esperando o apocalipse zumbi, não veio. O que veio? Falta de papel higiênico. Porra, então se é assim, aproveita esse tempo. Tá? Aproveita esse tempo e usa isso em seu favor. Faça suas refeições no horário, frescas, para você aprender a fazer isso. Tenha uma rotina de exercício que tudo bem, não é ideal. O ideal é aquilo que a gente consegue fazer, não é aquilo, ficar esperando que não é ideal. Né? Vou esperar ficar bom. Essas são as pessoas que esperam a vida inteira e não conseguem absolutamente nada. Tá? Então, essas coisas são importantes. Resumão de tudo, cuide-se. Eu quero que vocês fiquem bem, eu quero que vocês se sintam bem, eu quero que a gente continue falando aqui pelo Instagram,
dando risada, porque isso é importante, isso é bom pro teu moral. Se o teu moral cai, aí você perde a força, perde a capacidade de lutar contra qualquer coisa. Eu quero que você entenda que muitas dessas restrições são para poupar as pessoas que você ama. Então, hoje parece um exagero. Depois que passar, vai parecer que foi pouco que foi feito, tá? Crise é sempre assim. Puta, eu devia ter feito mais depois que passou. Vai ser assim. Que você que está tendo algum problema financeiro, que você vai se recuperar financeiramente, fique tranquilo, tá? Mantenha calma. O mais importante desse momento é a gente conseguir se manter pensando de forma crítica sobre o que está acontecendo, tá? E aquilo que você achar que está errado, fale, se posicione, se baseie primeiro e se posicione. Você não pode deixar nem que o descaso das pessoas te coloque em perigo e nem que a histeria de alguns te coloque em desconforto. Principalmente porque viver em sociedade é isso. Não é... O seu direito acaba onde a liberdade do outro começa. Quando você começa a interferir nisso, a coisa dá muito errado, tá bom? Então, dialogue bastante, né? Escute bastante. Se puder, escute mais do que fala. Mas, principalmente, não deixe coisa errada acontecer. Nem pelo descaso, nem pelo excesso. Tá bom, pessoal? Espero que esse papo tenha ajudado vocês. Eu sou uma pessoa naturalmente positiva, eu não sou uma pessoa alarmista e eu não vou ficar fazendo posts sobre isso, sobre aquilo, porque eu acho que esse assunto deveria ser tratado de forma diferente, não deveria ser tratado do jeito que está sendo tratado, tá? Em mídia social ou em mídia mainstream. Eu sinto falta de médico falando isso, eu sinto falta de médico, em vez de vazar áudio de médico, eu sinto falta de médico indo na frente da população e falando, essa é a hora do médico trabalhar. Ou para falar para você que a coisa está muito séria, ou para falar que a coisa ela está se resolvendo, tá? Essa é a hora que não dá para ficar com opinião. Ou é certeza, ou é nada, tá bom? Beijo para vocês, a gente se vê, daqui a pouco eu vou postar um negocinho para vocês, tá bom? Até mais!